Paz do Senhor, povo de Deus, aqui no canal Palavras Proféticas. Muito grato pela sua vida, que você continue aqui conosco no canal, recebendo a palavra de Deus. Hoje eu vou fazer um resumo da pregação de ontem que eu estive pregando num culto de missões na Assembleia de Deus. O tema da mensagem ontem foi vocação terrestre, vocação celestial. Você sabia que nós temos que ter no mínimo conhecimento de duas vocações? Vocação é ter habilidade para alguma coisa. Vocação é desempenhar algum trabalho com perícia. A vocação é capacidade de realizar uma tarefa bem. Então, quando a pessoa é vocacionada, as pessoas dizem, por exemplo, o Rei Pelé era vocacionado para o futebol. Por quê? Porque ele fazia com qualidade, com maestria, né? Se você for ver aí esse exemplo de vocação também em outra área, por exemplo, Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, cantor, compositor, um artista completo, vocacionado para a música. Então você conhece alguém vocacionado para medicina, para psicologia, para professor? Todo mundo tem uma vocação aqui na terra, mas e a vocação celestial? Essa é a mais importante para nós. Por quê? Porque a vocação da terra, ela vai acabar, ela vai passar. Vai chegar um tempo que você vai se aposentar dessa vocação, mas da vocação celestial não. E tem um texto bíblico para falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus colocou as coisas fracas deste mundo, escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Atente para a palavra do 1 Coríntios 1, 26. Deus, porque vede, irmãos, a vossa vocação. Então a Bíblia está dizendo que eu tenho uma vocação evangelista. Exatamente. A Bíblia está dizendo que você tem uma vocação no reino de Deus. Então nunca se sinta só. Nunca se sinta despreparado, nunca se sinta desvalorizado. Se o homem não te der um lugar, não te pôr numa posição, não tem problema, porque o Senhor já te escolheu e Ele já te chamou, e no momento certo, orando, buscando e fazendo a vontade de Deus, Ele vai revelar a vocação. Quando eu aceitei Jesus, foi para não ir para o inferno. Eu só queria não ir para o inferno. Eu não sabia das outras coisas, das outras benesses, né? Que é usufruir do melhor dessa terra, ter uma família, ter paz, viver bem com a comunidade, ser um servidor ao meu próximo. Eu não sabia disso. E aí, com alguns meses de convertido, a minha vocação foi o quê? Pregar a palavra de Deus. As pessoas diziam, eu não consigo entender. Você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses que aceitou a Jesus e já prega. Eu achava que o senhor pregava aos 10 anos. Já eu estou aqui há 5, já eu estou aqui há 10 e não consigo pregar como o senhor. Aí eu fui entender que não é capacidade humana. Não é porque a gente é bom. Não é porque a gente... Não. É porque nós temos uma vocação diante de Deus. Então, com a vocação diante de Deus, você vai desempenhar tarefas. A minha tarefa é essa, de pregar a palavra. Então, eu leio, tenho facilidade de pregar a palavra. E outras pessoas não, porque eu tenho a vocação para pregar. Outros têm a vocação para cantar. Outros têm a vocação para orar. Outros têm a vocação para ser semeadores no reino de Deus. E tudo isso acontece por causa desse chamado. Então eu te pergunto, você já sabe qual é a sua vocação? Você já ora? Você já canta? Você já prega? Você já evangeliza? Você semeia no reino de Deus com dinheiro? Você dedica a sua vida? Você consagra o seu tempo? A vocação está nessa direção. Nós precisamos saber a vocação celestial. E aí você vê que aqui em Marcos capítulo 1, versículo 16, diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu farei que vocês sejam pescadores de almas, pescadores de homens. Por que, igreja?
amigo, telespectador aqui no nosso canal, Deus chama você com propósito. Ele não chamou eu e você para a gente ficar lá voando, não. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele nos chamou, Ele já sabia. Quando eu estava lá no pecado, lá no mundo, antes de eu nascer, Deus já sabia. O Marcelo vai ser um pregador da minha palavra. Quando Ele me buscar, quando Ele me aceitar, quando Ele querer, eu vou mostrar a vocação dEle aqui na terra. Tem outras vocações. Eu sou um bom vendedor, as pessoas falam. Sou um bom professor de escola bíblica, as pessoas falam. Eu sou um psicólogo que as pessoas dizem que sou muito bom também. Então eu tenho algumas habilidades, algumas vocações. Mas a vocação que mudou a minha história e que vai mudar a sua história é a vocação celestial. Então guarde essa palavra no profundo do seu coração e nunca esqueça de perguntar a Deus qual é a minha vocação celestial, Senhor. E Ele vai te revelar. A paz do Senhor Jesus.